Olá, boa tarde. Estamos de volta para a nossa última unidade. Na última unidade nossa disciplina Coordenação Pedagógica, vamos tratar agora da função prioritária mesmo do coordenador pedagógico. Vamos tratar do coordenador pedagógico e a formação do docente na escola. Vamos tratar das dificuldades que ele encontra, do desafio para formar o professor na escola, mas também das possibilidades para o professor coordenador pedagógico atuar na formação docente na escola. Na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar justamente com um questionamento reflexivo para poder pensar sobre isso. Como fazer essa formação? Então, a partir de que perspectiva o coordenador pedagógico desenvolve as ações de formação continuada dos professores na escola de uma escola? É de uma perspectiva emancipadora ou é de uma perspectiva de dependência, de centralidade, de controladoria? É de emancipação ou é de dependência? Esse questionamento nos faz pensar sobre isso, para a gente poder ver que ao longo das nossas 3 unidades trabalhadas com vocês, percebemos que a perspectiva tem que ser de emancipação, de transformação, fazer com que o professor se desenvolva do ponto de vista pessoal, profissional, que toda a escola funcione em rede, que todos possam ter autonomia, protagonismo docente, protagonismo estudantil. Porque a ideia é essa, é trabalhar com e não para, é fazer as pessoas caminhar com os próprios pés, ter autonomia, criatividade. Nessa perspectiva, a gente vai discutir na aula de hoje justamente as visões que historicamente são construídas sobre a formação continuada de professores. Vamos discutir a ideia da formação continuada de professor na escola como uma necessidade contemporânea. Vamos discutir também a coordenação pedagógica como espaço e tempo de formação continuada na escola. Então, inicialmente, eu trago para vocês algumas visões que são construídas na contemporaneidade a respeito dessa formação continuada. Na aula anterior, a gente já viu que formação continuada ela é vista com todo o processo formativo que não se dá apenas em nível de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Não, é toda a formação que acontece posterior à tua formação inicial, à tua graduação. E ela não dá somente na escola, em que parou tudo na escola para poder fazer formação. Não. Uma conversa informal, um momento que o professor senta com o coordenador pedagógico, que o coordenador pedagógico visita a sala de aula, que faz encaminhamento, no planejamento, tudo isso são momentos formativos em serviço que vai acontecer. Mas vamos pensar primeiro sobre as visões que se tem. E mais ainda, a formação do docente continuada sempre historicamente foi pensada de cima para baixo. A universidade, a secretaria se promoveu desconsiderando o ambiente, o contexto da escola. Cada escola é uma realidade. Cada professor, cada situação tem uma situação que deve ser pensada, considerada as experiências de atividade docente. Isso não era pensado uma formação homogênea para todo mundo e muitas vezes o que era discutido nas formações não tinha nada a ver com as necessidades formativas dos professores, com as suas práticas pedagógicas. E agora não. Agora o coordenador pedagógico ele passa a ouvir o professor, ouvir suas demandas e passa a construir encontros formativos a partir da problematização de suas próprias práticas pedagógicas e da necessidade formativa dos professores. Então vamos lá para as visões. A primeira é discutir o discurso consenso, é um consenso discursivo a respeito, primeiro, a concordância da importância conferida aos professores e a sua formação na melhoria da qualidade do ensino. Hoje é indiscutível, os encontros de formação continuada nas escolas, pelo coordenador pedagógico, valoriza, dá ênfase aos saberes, às experiências dos professores, dá voz e vez a eles, escuta os professores, e mais também a implicação disso, porque não adianta fazer formação continuada se quando voltar para a sala de aula, tudo retoma como era antes. Não, a ideia não é essa. O que você aprendeu na formação continuada é para ser aplicado na sua sala de aula, é para implicar, ter consequências positivas no aprendizado do aluno, é para melhorar a sua prática, mas melhorar também o aprendizado dos alunos. A ideia é essa formação, não é simplesmente ter formação e aí para cá, e a tua prática para lá. Não, essa formação continuada está imbricada, está ligada à tua atuação profissional. E a atuação profissional docente, ela vem de, quando eu pego a palavra atuação, gente, separa morfologicamente falando, a tua ação. Como é que esse professor atua? Que ação é dele? Ele enquanto individual, processual e essa ação coletiva. Então acontece a cada momento, é pensar ou agir para transformar. O segundo ponto que é considerado é reconhecimento da formação como eixo articulador
das intervenções da escola. E essas intervenções pedagógicas da escola é feita pelo coordenador pedagógico. Percebeu a dificuldade do professor nas conversas, nas observações, nos seus registros, implementa momentos formativos para o professor superar sua dificuldade, para poder crescer na profissão, melhorar na qualidade do seu trabalho docente e, consequentemente, na qualidade do aprendizado dos alunos. Porque a ideia na escola é que todos os alunos aprendam e todos possam crescer, não só os alunos, como os profissionais, professores e demais sujeitos da escola. O terceiro elemento, que é consenso, é a formação continuada como possibilidades para o desenvolvimento profissional e favorece a gestão escolar. Vai favorecer por quê? Porque essa equipe vai trabalhar em rede, vai estar unida, vai trabalhar em equipe e não trabalhando pela competitividade, quem faz melhor, mas todos fazendo trabalho e todo mundo se envolve com o fazer pedagógico da escola, desde o gestor, do vigia, zelador, merendeira, o coordenador pedagógico, os professores, a família, porque todo mundo quer um ensino de qualidade, então todo mundo se envolve nesse contexto, portanto as ações da escola têm que estar articuladas com o fazer pedagógico. Por isso que o coordenador pedagógico, ele é o maior parceiro do professor, é ele que é o elo entre o professor e o gestor da escola, das demandas que ele precisa para fazer seu trabalho acontecer com qualidade. O quarto consenso é a necessidade de promover práticas formativas sistemáticas, ou seja, outro elemento guarda essa informação. Formação na escola para o coordenador pedagógico não é algo espontâneo. Eu acordei hoje pensando em fazer isso, fiz. Aí passa 2 meses, 4 meses, vou fazer outra coisa para mudar. Não é isso. A formação pedagógica, a formação continuada na escola do professor, pelo coordenador pedagógico, tem que ser uma formação sistemática, organizada, não é pontual. Ao longo do ano letivo, você conhece a realidade da sua escola, dos seus professores, conversa com isso e vai fazendo os momentos formativos, interventivos. Então é uma cadeia articulada, não é algo isolado, pontual, fazer por fazer. É algo que é feito intencionalmente, com intenção pedagógica, mas também formativa, para replicar na ideia da reflexão do docente e na ressignificação de suas práticas. O quinto elemento, que é consenso, são as demandas de formação continuada apoiadas nas avaliações de sistema, ou seja, o que se via antes é que se aplicava avaliação interna, avaliação externa, fazer diagnósticos e se engavetava muito mais com atividade burocrática de constatação de gavetamento. E a ideia não é mais essa, a ideia é que essas avaliações, seja ela diagnóstico, que é feito do ano, ou bimestralmente, ou as avaliações internas e externas, que os dados revelados nessas avaliações sejam elementos, eixos norteadores para ser trabalhado como tematização nos encontros de formação. Porque a ideia é pegar o que as avaliações estão apontando para fazer as intervenções pedagógicas, orientada pelo coordenador pedagógico, para que o professor possa retrabalhar isso com a perspectiva de melhorar o desempenho escolar dos alunos. O sexto elemento, que é consenso, é a formação continuada como espaço de socialização entre os professores. É um momento de fala, um momento de diálogo, por isso que gestão democrática perpassa por isso. É uma formação colaborativa. O coordenador pedagógico, ele é o mediador, olha só, de mediação. Mas quem vai fazer a formação é o coordenador pedagógico, mas também os professores. Professor formando professor, formação em pares, a partir dessas trocas de experiência, da socialização. Tem que criar momentos desse espaço formativo para o professor dizer das suas práticas e todo, do que ele faz bem e tem dado certo. Porque muitas vezes o encontro de formação de reuniões dessas é visto muitas vezes como um espaço de lamentações, de falar do que não presta, que não funciona. Pode falar? Pode, mas vamos também dar um espaço maior para esses professores falar do que eles estão fazendo bem feito na escola deles, na sala de aula, que tem dado certo. Os professores têm boas práticas, eu viajo para os congressos, eu vejo muitas práticas exitosas, e aí quando eu olho, gente, mas nas escolas de trabalho já acontece isso. Qual a diferença? Porque esses professores, eles registram, eles publicam, eles compartilham. Então, o coordenador pedagógico pode fazer isso, os registros, orientar os professores a trabalhar com registro flexível de suas práticas pedagógicas docentes e trabalhar isso como elemento da formação continuada. Um outro ponto a ficar para a gente é pensar essa formação continuada como uma necessidade contemporânea. É uma necessidade institucional, por quê? Porque a instituição escola precisa melhorar o seu trabalho e isso perpassa pela qualificação dos seus profissionais, dentre os professores, e trabalho em rede, é uma necessidade profissional, porque o professor precisa melhorar o seu desempenho profissional docente, pessoal também, mas acima de tudo, a qualidade do seu trabalho, porque quem vai dizer o seu trabalho é bom ou ruim é o desempenho de seus alunos, e isso perpassa por formação.
Pedro Dino diz que não basta o professor contabilizar canudos, o problema está no aprendizado que não comparece. Ou seja, o professor, ele se torna professor sem professor. Assim é o coordenador pedagógico. E aí, a partir da troca de experiência, das conversas entre os pares, ele abre novos horizontes de perspectiva. E é pessoal, porque a formação, gente, ela é uma autoformação também. Ela é uma decisão. O coordenador pedagógico vai fazer de tudo a gestão. Se o professor não quiser, nada feito. Por isso, tem que despertar no professor a necessidade que ele reconheça a necessidade que ele precisa de ajuda, que ele precisa de formação continuada, que a formação contribui para melhorar a sua prática pedagógica. E aí ele se envolve com esse trabalho, porque é uma decisão pessoal. E aí, quando ele quer, é muito mais fácil esse trabalho fluir. Então, nada de imposição, algo de conquista, de parceria. Eu vou trabalhar cada um deles. Portanto, a institucional, ela relembra uma visão de coletivo. Não é um trabalho isolado, individualista, pragmatismo. É um trabalho em rede, coletivo, de interação do sujeito com mediação pedagógica. Ela é responsabilidade pela criação da cultura de valorização do espaço pedagógico. O coordenador pedagógico precisa resgatar o valor pedagógico dos fazeres da escola. O professor pensar sobre a importância do trabalho, fazer reconhecer que o trabalho vale a pena, que tem dado resultados, e que quando compartilhado isso, em grupo, na formação colaborativa, rende muito mais. A definição de como manter no cotidiano escolar a formação continuada de professores. Por isso que o horário coletivo de trabalho, o HTPC, que alguns chamam de dia livre de sala de aula, dia de folga, não é, a gente sabe que são os momentos de encontros que tem que ser organizados. Por isso que a escola tem muito a fazer e esse acaba atropelando esse momento formativo. Então, o coordenador pedagógico precisa organizar esse espaço, esses horários, para que tenha uma rotina sistemática, continuada dessas formações. Um outro ponto é assumir constantemente as iniciativas e possibilidades de participação do professor no processo de formação. Veja bem, participação. O professor, ele não é um sujeito passivo de ouvir, de anotar apenas, tarefeiro, para receber pronto, executar. O professor, nesse ciclo formativo, médio pedagógico, ele é um sujeito ativo, ele é protagonista, ele tem autonomia, portanto, ele pode apontar caminhos que ele gostaria que fosse trabalhado, ele pode sugerir, pode encaminhamento, dar devolutiva também, e mostrar possibilidades. Isso quer dizer participação. Participação implica envolvimento, engajamento, não somente para ouvir. E aí um ponto a destacar também, com relação ao profissional, é a ideia da formação, que é a necessidade profissional, porque é uma responsabilidade pela busca da formação continuada coletiva, ou seja, os professores, engajamento feito pelo plano pedagógico, envolvimento disso, ele assume que ele também é responsável por essa formação. Mas é bom lembrar, isso não tira, em momento algum, a responsabilidade das secretarias, do Estado, do município, particular, de implementar a formação continuada. Eles podem fazer isso, mas ela rende muito mais quando a escola, os seus professores, com o seu quadro pedagógico, eles emanam, eles sugerem, eles detectam a sua necessidade e partem a partir das suas realidades. Deve revelar a sua necessidade formativa, mais ainda o que eu preciso. Isso não diminui o demérito do professor, pelo contrário, ele reconhecer que precisa melhorar, ele fazer crescer com isso, e aí promove essa formação continuada, com a formação profissional, o seu desenvolvimento profissional, e consequentemente isso vai influenciar na ressignificação da prática docente e no compromisso com a qualidade do aprendizado dos seus alunos. Por isso que tem que se perguntar toda vez no final da sua aula, que aquela aula que ele ministrou, ele gostaria que seus filhos tivessem assistido, tivessem participado. Se for sim, ele está no caminho certo. De igual modo, esse coordenador pedagógico tem que se perguntar todo dia: o meu trabalho na escola, junto aos professores, de formação continuada com eles, eu, se fosse professor no lugar deles, eu queria estar envolvido nisso, estar participando, eu concordo com a maneira que esse coordenador conduziu o trabalho. Se for sim, está no caminho certo. Se for não, repense. Nada de imposição, um trabalho cooperativo, um trabalho com o sujeito, para o sujeito, e não com o sujeito. E é pessoal, gente, porque é uma autorresponsabilidade. A formação continuada também ela é uma autoformação. O professor é responsável pela sua formação. E aí é bom o coordenador pedagógico despertar isso, essa necessidade do professor, fazer ele perceber isso, a partir de um momento de reflexão sobre sua prática pedagógica, os encontros, fazer ele pensar sobre o fazer. Ele não é um tarefeiro. Ele é um profissional que produz conhecimento no exercício da sua ação docente. Ele produz conhecimento, ele reflete, ele avalia, ele detecta, diagnostifica, mas também implementa intervenções desse processo com ajuda, orientação do coordenador pedagógico. Superação dos desafios diários, formando profissionais envolvidos com o cotidiano escolar. A ideia é essa, que junto a esse encontro formativo,
professores e coordenador pedagógico, a gestão e todo mundo, possam juntos superar suas dificuldades. É não pensar em dificuldade, é pensar em possibilidades de mudança, de transformação, de transposição. E aí aproveitar as oportunidades de formação continuada que a escola oferece, que o coordenador oferece. E oportunidade, caros acadêmicos, significa do latim ventos oportunos. Então vamos aproveitar esses ventos oportunos e nos permitir, se permita primeiro, antes de você reclamar que vai ter formação na escola, que isso é aquilo, se permita participar, se permita se posicionar, fazer sua contribuição nesse processo também. Isso que o seu coordenador pedagógico precisa abrir espaço e também registrar no seu caderno de registro essas observações, essa descoberta. Para que então formação continuada na escola mediante o pedagógico? Primeiro, para melhorar a qualidade da educação como um todo. A educação é feita a muitas mãos. Servir como um mecanismo de rectificação da prática docente, melhoria, suprir a necessidade formativa do professor, para que ele possa cada vez mais desenvolver profissionalmente. Valorizar e otimizar os saberes experienciais do professor, porque o professor tem saberes, vivências pedagógicos, curriculares, docentes, construídos no exercício da sua profissão, pois a experiência docente direciona a formação continuada, deve direcionar. Portanto, o principal de tudo isso é garantir o direito de aprender do aluno. E não é do aluno só um aluno, é de todos os alunos e com qualidade, inclusive os alunos com deficiência. E aí a formação continuada contemporânea, na escola, ela tem que ser vista primeiro, a formação como ela pode acontecer em diferentes momentos e espaços. A formação continuada acontece, não é só na escola, mas do ponto de vista da atuação do coordenador pedagógico, ela se dá na escola. Mas ela pode acontecer na universidade, na secretaria, em outros ambientes. Mas quando ela acontece na escola, ela tem muito mais resultado, porque ela parte da realidade local, da cultura organizacional, dos interesses. Portanto, esta última unidade, essa disciplina, tem como foco a formação de que se dá no ambiente escolar, pela mediação do coordenador pedagógico, da ação coletiva, visando perceber a aplicação dessa formação na prática pedagógica, segundo Domingos, 2014. A gente traz a ideia de Veiga, 2012, Bezerra, 2009, Alarcão, que traz a ideia do professor reflexivo, Vasconcelos, que vai trazer a discussão do PPP como referência dessa formação continuada na escola, e Ebernon, que vai trazer a ideia do professor pensar coordenador pedagógico, essa formação centrada na escola, valorizar a subjetividade docente e saberes docentes. E aí eu trago para vocês a discussão, uma provocação na verdade. Pense um pouco comigo, vamos pensar um pouco? Que mudança essa formação tem provocado na forma de se conceber a educação, o papel da escola e o processo de aprendizagem? Eu faço a pergunta porque eu reconheço que nesta turma de pedagogia tem muitos professores que exercem essa função na escola. Outras funções são atribuídas. Tem aqueles que nunca exerceram, mas a maioria já exerceram a função. E vocês ainda vão para o estágio. E fique atento aos elementos, vão perceber lá no estágio, quando vocês for fazer esses elementos. Pensa nisso. Porque a ideia da formação não é fazer para cumprir tabela, para cumprir uma obrigação, uma atividade burocrática. Ela só vai ter sentido se for para provocar mudanças, e não é qualquer mudança, é mudanças qualitativas de ressignificação da pré-docente e da melhoria da qualidade do aprendizado dos alunos. Essa formação que acontece na escola, ela tem favorecido a reflexão crítica pedagógica? Se for sim, estamos no caminho certo. A ideia é essa, não é promover a repetição das coisas, fazer a alienação, é fazer a emancipação, a autonomia e o protagonismo docente. Essa formação ela tem contribuído para a apropriação e ou revisão de práticas e metodologia de ensino, fazer o professor repensar sobre o seu trabalho, sobre a maneira que ele ensina, e mais ainda, fazer ele pensar sobre a maneira como o aluno aprende, porque muitas vezes eu quero que o aluno aprenda do meu jeito, e não é. De igual modo, pessoal, o coordenador pedagógico, ele não pode querer que os professores aprendam da sua maneira, coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico precisa aprender como é que o professor adulto, que o professor ele é um adulto, mas também ele aprende, como é que esse professor ele aprende. E a partir daí, ele pensar nas suas estratégias formativas para trabalhar com eles. Nisso, pensar então a escola como locus. A escola é o locus privilegiado da formação docente, ou seja, ela é o centro da formação docente. E aí essa ideia da formação na escola como um locus da formação, ela desloca a ideia da formação externa, da formação vinda de cima para baixo. A formação feita na universidade, que é feita lá ou nos outros espaços, que nada tem a ver com os problemas da escola, com a dificuldade do professor, mas é formativa. Então a formação na escola, ela tem essa importância porque ela parte
da possibilidade de compartilhamento das experiências, do planejamento coletivo e a reflexão sobre o processo educativo na própria escola. Ela aponta potencialidades e fragilidades do grupo de trabalho, ou seja, aquilo que está muito bom acontecendo a contento e aquilo que precisa melhorar. Ela aponta também a necessidade de um estudo e diálogo entre os pares, entre professor, coordenador pedagógico, gestão, legitimando a escola como uma comunidade colaborativa de aprendizagem, porque ela é um espaço de aprendizagem junto de adultos que aprendem mutuamente. Portanto, gente, a coordenação pedagógica ela é o espaço e é o tempo, tanto de organização do trabalho pedagógico na escola, quanto do trabalho do professor na sala de aula, quanto de reflexão do trabalho docente com mediações de educação continuada. Fernandes coloca bem claro isso, isso é importante destacar para que o coordenador pedagógico compreenda isso e faça acontecer na sua ação. Sendo a coordenação pedagógica um espaço de ação continuada, precisamos compreender sua organização deve privilegiar momentos de estudos reflexivos, sistemáticos, socialização de experiências e planejamento coletivo, mediação e debates, e que façam com que a escola se constitua em um ambiente de formação de aprendizagem comunitária, formação entre os pares, colaborativa. E aí nessa questão eu trago a ideia de Novas, que ele diz o seguinte: o aprender contínuo do professor deve se concentrar em dois pilares. O primeiro que ele coloca é a própria pessoa do professor. Ele é um sujeito que aprende com seus saberes, como agente ativo do processo. E a escola como lugar de excelência, de crescimento profissional permanente, do desenvolvimento profissional permanente do professor. Requer, portanto, a ressignificação da escola como espaço de trabalho coletivo, democrático, inclusivo e participativo para todo mundo. É um ambiente acolhedor. Portanto, Ibernon coloca para a gente a ideia de que a instituição educativa evoluiu, mas o fez sem romper as linhas das diretrizes que eles foram atribuídas em sua origem: centralista, transmissora, selecionadora e individualista. Isso é são elementos que têm dificultado o trabalho do professor e do coordenador pedagógico, porque infelizmente a escola não avançou nisso. A sociedade mudou, as pessoas estão mudando, mas a instituição escola continua ainda com algumas práticas que precisa mudar. Portanto, a sociedade ela mudou, como eu disse para vocês, olha, é interessante colocar isso. A educação ela avançou bastante em termos de concepções, com as ideias na universidade, produção de novas teorias, e no discurso, mas porém pouco isso tem chegado no chão da escola, nas ações. O discurso tem mudado, as teorias têm mudado, muitos trabalhos produzidos, pesquisas, mas ainda não foi mudado no campo da ação, porque não adianta uma ação democrática, formativa e pedagógica, ela só muda com atitude. É você, não adianta você ter um discurso democrático, participativo, emancipador e formativo, se as suas ações não são, as suas atitudes não são. Portanto, a escola não avançou no mesmo ritmo que a sociedade. Não precisamos avançar nesse quesito. Um deles é trabalhar a formação na escola com coletivo. Então, eu trago para vocês alguns eixos formativos como encaminhamento, como possibilidades que deve ser considerado pelo coordenador pedagógico na hora de fazer a na escola e na hora de planejar esses encontros formativos. O primeiro eixo, só para reforçar, é a troca de experiência entre iguais. Lá não tem um formador único. Embora o coordenador pedagógico é o mediador desse processo, mas tem que entender que os pares, que os professores também se formam. E ele, coordenador pedagógico, ele forma, mas também ele se forma nesse processo mútuo. 2. A união da formação a um projeto de trabalho coletivo, ou seja, não tem como fazer deslocado do PPP da escola. 3. A formação como estímulo crítico ante as práticas profissionais, hierárquica, sexismo, individualista. Pelo contrário, tem que ser práticas coletivas, um trabalho coletivo. E o último, o desenvolvimento profissional da instituição educativa, um trabalho conjunto para transformar essa prática. E aí possibilitar a passagem da experiência de inovação, que é isolada e individualista, para uma experiência de inovação institucional, de todos. O trabalho ele é coletivo, ele é de todos. E aí, por fim, destacar para vocês que toda a escola passa a compreender, então, a necessidade de aprender continuamente, de forma colaborativa e participativa, analisando, experimentando e avaliando e modificando aquilo que precisa ser mudado, tendo a responsabilidade pedagógica educativa que todo mundo é envolvido nesse processo. Portanto, o foco da escola passa a ser ação, reflexão e ação. Por isso que é importante o professor, coordenador pedagógico nesse processo, para permitir o fazer pedagógico intencionalmente, reflexivo, na ação, sobre ação e para ação. Por fim,
deixo para vocês essa reflexão, para a gente pensar na nossa última aula de hoje, da disciplina encerrando hoje, que os passos da coordenação pedagógica coletiva realizada no ambiente escolar pode contribuir para a superação da cultura individualista presente nas escolas, desde que o professor, o coordenador pedagógico, ele cria um ambiente coletivo, acolhedor, participativo, promovendo o engajamento dos profissionais nas atividades envolvidas coordinadamente. Ele não fez, ele acabar com a história do eu. Nós fizemos, o trabalho é coletivo. Portanto, a consolidação do trabalho coletivo e coeso, dividindo entre todos os sujeitos a responsabilidade pelo âmbito do trabalho. Ou seja, os alunos da escola aprenderam, avançou. Não é mérito do professor da sala de aula sozinho, não é mérito do coordenador pedagógico, do gestor, da família, é o mérito de todos. Todos contribuem nesse processo. Portanto, constituindo o espaço escolar como uma comunidade de aprendizagem, como um lugar de crescimento profissional permanente, conforme já nos orienta Antônio Nova. E para a próxima aula de vocês, que vai ter extra no AVA, no ambiente, vocês possam pensar sobre isso, deixo algumas questões a ser pensadas. Que metodologias a ser utilizadas no processo de formação daria conta desenvolver a postura crítica e reflexiva do professor? Que estratégia seria essa da adoção pedagógica? 2. Além de considerar os saberes experienciais e perceber a escola como um local privilegiado de formação, que outros aspectos é importante considerar? 3. Com que frequência devem acontecer os momentos de formação continuada no ambiente escolar? São reflexões para a nossa próxima aula, que eu espero encontrar vocês, né, e desejo a todos um bom trabalho, que possamos ter bons aprendizados e que vocês possam construir um trabalho cooperativo. Por fim, tem algumas referências, sugiro alguns livros, como o Celso Vasconcelos, vocês possam ler, alguns voltados para a Alarcão, a Escola Reflexiva, o Ibernão, que discute essa formação profissional docente, né? São alguns livros que eu dei para vocês como experiência, como indicativo, para vocês poderem ler e aprofundar a discussão, da nossa referência. E por fim, finalizo dizendo a frase de Gutierrez, diz isso para a gente: olha, a escola faz política, não só pelo que diz, mas pelo que também se cala, não só pelo que faz, mas também pelo que não faz. Então, você, professor, você é um pedagógico, você tem uma parte muito importante, trabalhar a formação humana. Portanto, as suas escolhas vão influenciar no processo com os seus alunos e no trabalho da escola. Um trabalho feito a muitas mãos. Tome decisões assertivas de formar pessoas autônomas, críticas, reflexivas e emancipadas. Até nosso próximo encontro. Tenham bons estudos. E mais uma vez, para fechar, está aí. A aula não para, a aula continua. Você tem autonomia para os seus estudos em outras fontes, outros materiais.